quando a gente medita, quando a gente vai além dos movimentos da mente, né? A gente tem uma sensação muito diferente do tempo, né? Porque a mente humana, ela é linear, né? A mente humana trabalha com segundos que passam e dias e anos, né? E a vida real só acontece aqui, né? Não acontece em nenhum outro lugar, né? E a grande maioria das pessoas, sem uma prática, vive identificada com os pensamentos, né? Então, vive nessa percepção do tempo que passa, né? E nunca está no presente. Não dá para estar no presente quando você pensa. A hora que vem o pensamento, você já perdeu aqui, né? Então, a mente humana ou está no passado, ou está no futuro, ou está em conversas fictícias. O presente, na verdade, não existe nessa experiência mais superficial da mente, né? Você está no presente quando você está vazio, né? Aí você se dissolve aqui, né? E o louco, assim, é que eu tenho uma percepção muito maluca do tempo, né? Então, de verdade, nesses 30 dias que eu fiquei na Europa, a impressão é que eu passei uma vida lá, né? Assim, parece que foi uma vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, eu chego em casa, parece que eu saí ontem e cheguei hoje. Não parece que eu fiquei 30 dias longe, né? Assim, é uma impressão muito diferente de passagem do tempo, né? E é interessante, né? Então, trazer um pouco esse assunto. Mas então vamos lá. Vamos começar. Lembrando aí eu sempre falo alguma coisa para as pessoas irem entrando. Então já tem bastante gente aí. Tem gente que está chegando pela primeira vez, então eu sempre gosto de lembrar os princípios básicos, né? Primeiro, não precisa ter nenhum tipo de experiência, também não precisa ser de nenhum jeito específico para você conseguir meditar. Você pode ter uma mente alucinada, por sinal, mente alucinada é uma redundância, a mente é algo alucinado, né? E pode ser de qualquer jeito, não precisa ser calmo, não precisa ser zen, não precisa nada, né? Todo mundo tem o direito e a capacidade de estar aqui, né? De não estar vivendo grudado nos pensamentos, né? E é uma técnica gentil, a gente não está aqui para parar pensamento na força, tá tudo bem ter pensamento, tá? Tá tudo bem ter emoção, tá tudo bem estar cansado, que nem eu tô, trocando as palavras. Tá tudo bem, né? Qualquer coisa que você observar quando fechar os olhos, tá tudo bem. Então, os 3 pontos básicos é a gentileza, o primeiro. Então, gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar. Você não precisa ficar sentada com a coluna ereta se isso te trouxer desconforto físico. Pode se acomodar, pode deitar, pode mexer durante a prática, tá? Então, vamos desconstruir algumas coisas aí que a gente acredita que precise, né? Então, uma posição confortável é importante, porque se você tiver desconforto, você vai estar o tempo inteiro colocando a sua atenção nesse desconforto, né? Então, pode se acomodar e pode mexer durante a prática. E a gentileza vai o tempo inteiro, vai em relação àquilo que você está observando, porque a gente não é gentil em relação ao conteúdo dos pensamentos, né? A gente se culpa pelos nossos pensamentos quando a gente não cria os nossos pensamentos, né? Ninguém sabe o que vai pensar daqui a 2 minutos do que a 3 minutos. Então, gentileza com aquilo que você observa, gentileza com você, gentileza com a sua experiência. E você leva a autogentileza para a vida, que é algo que a gente pode sempre implementar, né? A outra coisa é que não tem como dar errado. E não tem como dar errado porque não existe uma experiência certa nem uma experiência errada, tá? Qualquer coisa que você observar tá bom. Então,
fechou os olhos e pensou o tempo inteiro, tá tudo certo, não é que você não conseguiu e deu errado. E na mesma lógica, não tem como você não conseguir, tá? Porque a gente não faz absolutamente nada. Essa é a prática do não fazer nada, essa é a prática da permissão, do soltar o controle e só observar, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. O ser humano não sabe não fazer nada. A mente humana está querendo sempre participar, julgar, decidir, controlar, né? Então, aqui a gente pratica isso soltando isso, né? Soltando isso. Então é isso. Então vamos lá? Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz nada. Só se percebe. E se percebe com carinho, com acolhimento. Percebe como você está. Percebe como está o seu corpo. Percebe como está o ambiente. Sem querer mudar absolutamente nada. Não é para mudar nada. É só para perceber, observar. E agora coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração. Também sem querer mudar a respiração. Só percebe ela, percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe o peso do seu corpo. Percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície de onde você está sentada, ou recostada, ou deitada. E agora dá uma escaneada no seu corpo, da cabeça até os pés, bem devagar, lembrando que aqui a gente não tem a menor pressa, a gente não tem um lugar para chegar, a gente já está onde a gente tem que estar. Então dá essa escaneada no corpo, da cabeça até os pés, percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos, quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco.
Preenche o seu tronco de ar sem fazer força, sem fazer esforço. Aqui a gente não faz esforço nenhum. Se tiver algum esforço, você solta esse esforço. E preenche de ar o tronco na frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. E agora respira no coração. Preenche o seu coração de ar, amplia o seu coração com a sua respiração. Também sem esforço. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas narinas, pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa a testa. E relaxa toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, onde o seu corpo está. Esse espaço pode ser a sala, quarto, escritório, onde você está. Ocupa esse espaço com a sua atenção. Enxerga ele de olhos fechados. E todo ele, não só na sua frente, mas atrás, dos lados, de cima e embaixo. Dissolve o seu corpo, o limite do seu corpo nesse espaço, porque na verdade não tem esse limite, não tem essa separação. Eles se permeiam. Percebe a presença que tem nesse espaço. Agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia essa percepção para os espaços à sua volta.
que podem ser os outros cômodos da casa, a rua, o jardim. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se amplia, como ela não tem limites. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse para frente até onde o seu olhar repousar, não é para forçar. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar, não tem algo certo ou errado. E por mais estranho que seja esse convite, você vê alguma coisa de olhos fechados. Talvez uma tela escura, talvez o nada, talvez pontos, luzes, cores, tanto faz. Só coloca gentilmente a sua atenção aí. Percebe o que você está vendo. De olhos fechados. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço se move, se amplia, se expande ou não, tanto faz. Percebe se você consegue ver atrás de você ou dos lados, onde talvez os seus olhos abertos não conseguissem ver. Vai explorando esse espaço, que na verdade é totalmente infinito. E mais importante que tudo, percebe a qualidade desse espaço, percebe se está calmo aí. E descansa aí. Descansa só colocando a sua atenção nesse espaço, na sua frente. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse espaço. E não faz absolutamente nada, só observa. Só olha, assiste de olhos fechados. E se tiver pensamento, tudo bem. E se tiver emoção, tudo bem. E se tiver barulho externo, como tem muito aqui na minha rua, tudo bem. Se tiver sensação, dor no corpo, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem, tanto faz. É a prática da observação, não é a prática de se criar uma experiência. É a prática de não fazer nada. Observa e não faz nada. Eu vou falar uma palavra ou uma frase. Vocês vão repetir essas palavras em pensamento. Vão deixar ela desaparecer nesse lugar aí que vocês estão olhando de olhos fechados.
E vão continuar observando. Paz sem fim. Pensa, paz sem fim. Não precisa sentir paz, não precisa fazer a frase fazer sentido, não precisa gostar da frase, vai repetir ela mecanicamente. Vai deixar ela desaparecer nesse nada e só olha, observa de olhos fechados. Repete mais uma vez em pensamento, com bastante gentileza e sem pressa. Paz sem fim. Deixa as palavras desaparecerem no nada e só observa. Não faz absolutamente nada, solta totalmente o controle. E agora eu vou fazer um pouco com vocês, cada um faz no seu ritmo. Pensa a frase, observa, percebeu que foi embora no pensamento, volta, pensa a frase de novo e só observa. Paz sem fim. Pensa a frase, deixa ela desaparecer e só olha de olhos fechados, assiste. E agora aos poucos pode ir abrindo os olhos, voltando para cá. Quem quiser continuar, continua.